Olá, hoje a gente vai conversar sobre como fazer o cálculo da pensão alimentícia. Bem pessoal, meu nome é Oscar e eu trabalho aqui no escritório Grani Advocacia e como a gente trata muito de questões de direito de família, uma pergunta que volta e meia vem até a gente, o pessoal liga, o pessoal escreve, ou nos momentos de consulta aqui, as pessoas querem saber como que faz e não tem uma ideia muito clara. Então eu fiz aqui um roteiro bem simples, bem rápido, bem direto, com base nas principais questões e nas principais dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é o cálculo da pensão alimentícia. Então, uma primeira coisa que precisa ser feita é uma planilha com os custos de gastos com o filho ou os filhos. No exemplo aqui eu vou usar só um filho para ficar fácil a conta, tá? Mas independente do número de filhos que se tenha, tudo bem? Então assim, a primeira coisa é essa planilha com o cálculo de custos do filho. E nessa planilha, gente, são dois custos que precisam estar muito bem definidos. São os custos individuais, aqueles custos, aqueles gastos particulares do filho, tá? Por exemplo, roupa, o lazer individual dele, um curso de inglês ou uma academia que ele faça. Tudo isso aí é custo particular. E a outra parte da tabela dos cálculos é com relação aos gastos do filho referente à manutenção da casa. Sim, porque o filho quando toma banho está gastando energia elétrica, está gastando água. O filho precisa morar. E no exemplo aqui que eu fiz o roteiro, o filho está morando com a mãe. Então, o valor do aluguel é para manter a mãe na casa e o filho. Então, a metade do custo do aluguel, assim como de todos os outros custos para se manter a casa, tá? Tem que ser dividido por 2. No exemplo aqui, eu montei uma tabela, tá? Eu coloquei para vocês lá, aluguel R$ 1.500, condomínio R$ 600, luz R$ 250, supermercado R$ 850, TV por assinatura R$ 300 e IPTU, gás e outras despesas eu arredondei para R$ 500. Então, vocês viram aqui que são todos valores arredondados, mas na conta de vocês coloquem lá os valores especificados de maneira correta, né? Os valores certinhos. E nessa soma aqui, deu R$ 4.000 para se manter a casa com 2 pessoas. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir por 2. E então, são R$ 2.000 referentes aos custos para manter a casa com o filho. Aí a gente vai somar aquelas contas dos valores individuais do filho que eu já falei. Então no exemplo aqui eu coloquei que com vestuário ele gasta 3.000 por ano. Esse 3.000 dividido por 12 vai dar R$ 250 por mês. Aí eu calculei também aqui um valor de condução escolar, supondo que o filho estude em escola pública, R$ 150 por mês de transporte. Aí plano de saúde, R$ 200, tá? E lazer e outros gastos eu arredondei para 400. Por quê? Porque todos os valores individuais vão dar aqui na minha conta, para ficar simples o exemplo, R$ 1.000. R$ 1.000 de custos individuais por mês, mais aqueles 2.000 que a gente já tinha calculado, que é os custos para a manutenção da casa, então dá um total de R$ 3.000. R$ 3.000, gente, é a necessidade do filho para ser mantido mensalmente, ok? Agora, a gente entra num outro ponto muito importante, que é como que é feita a divisão desses R$ 3.000. Muita gente pensa, e é onde residem as maiores questões, assim, o maior número de perguntas aqui no escritório, não, então a gente vai dividir por 2, né? A mãe tem que arcar com a metade, o pai com a metade. Não, gente, não é assim sempre. Por quê? Porque tem um critério muito importante em direito de família, quando o assunto é alimentos, que é a proporcionalidade. No exemplo que eu fiz aqui, o pai recebe R$ 9.000 por mês e a mãe recebe R$ 4.500. Então,
o pai ganha o dobro do que a mãe. Existe uma desproporção. A possibilidade com que o pai pode contribuir é o dobro da possibilidade com que a mãe pode contribuir. Se no meu exemplo, somando os gastos da casa, mais os gastos individuais, os gastos da casa só da parte do filho, né? Deu R$2.000, mais os gastos individuais dele, deu mais R$1.000, então são R$3.000 no total. Ok. Como o pai pode contribuir com o dobro, o valor da pensão que o pai vai pagar é R$2.000 e a mãe fica responsável por R$1.000. Essa é a proporcionalidade com que vai ser paga a pensão alimentícia, tá? Então, isso é fundamental, gente, e percebam, eu usei 3 termos que são fundamentais no direito de família quando o assunto é alimentos, tá? Se vocês procurarem nos livros ou aí na internet mesmo, vocês vão ver muito texto técnico chamando de alimentos, mas a gente comumente chama de pensão alimentícia. Tá? Então, a pensão alimentícia tem que respeitar esses 3 termos que são usados aí, como dito, no direito de família. A necessidade de quem? De quem vai receber, que é o filho. A possibilidade dos que vão pagar, dos que vão ser responsáveis por manter o filho, o pai e a mãe, né? No exemplo aqui. E a proporcionalidade entre o que ganha o pai e o que ganha a mãe. Óbvio que se os dois ganham igual, a divisão vai ser ao meio. Agora, se a proporção for um pouco menor ou um pouco maior, vai ter que ser respeitada essa proporção. E é esse, gente, o critério que o juiz leva em consideração na hora de dar uma sentença, na hora de decidir o valor da pensão alimentícia, tá? Existe por aí muita gente, um senso comum que diz: ah não, pensão alimentícia não precisa calcular, é só pedir 30% do salário do pai. Não é assim que funciona, tá? Justamente por isso que a gente conversou. Num próximo vídeo, eu vou estar explicando aqui para vocês da onde que vem essa ideia dos 30%, para a gente desmistificar esse conceito que não está certo, e vocês vão entender o porquê. É claro, existem muitas pensões alimentícias que são arbitradas em 30%, mas com o vídeo vocês vão entender por quê. E vão entender também por quê que não é sempre que vai se cobrar 30%. Até mesmo porque no exemplo aqui, os R$2.000 que o pai vai ter que pagar de pensão alimentícia para o filho, se colocado em proporção do salário dele, dá 21,05%. que é quase 10% a menos do que o dito 30% lá que todo mundo pensa. Tudo bem? Se vocês têm aí, gente, alguma dúvida com essa questão do cálculo da pensão alimentícia ou a pensão alimentícia como um todo, eu peço por gentileza que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder todas as perguntas, tá? Isso é fundamental, por quê? Porque outras pessoas que assistem esse vídeo aqui e tenham a mesma dúvida, se elas entram aqui nos comentários e veem a sua pergunta respondida, elas já não vão precisar fazer a mesma pergunta. Por quê? Porque já vai estar aqui embaixo elencado, né? E o vídeo segue nessa interação. O vídeo apresentando o conceito básico, que foi isso que a gente conversou, e embaixo todas as perguntas e as respostas que vão complementando o vídeo que a gente fez aqui. Espero que vocês tenham gostado, procurei ser o mais rápido possível e, gente, agradeço muito a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu então!